Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Essa é uma saudação de Paulo, que está lá em 2 Coríntios 13, 14. Nessa saudação, Paulo menciona a comunhão do Espírito Santo. O testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, nos diz: é nosso privilégio ter a comunhão interior do Espírito Santo de Deus. É sobre isso, sobre o batismo do Espírito Santo, a comunhão interior do Espírito, que nós vamos estudar hoje. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas 3,16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De quantos tipos de batismo João Batista está falando aqui? 2. Batismo com água, batismo com o Espírito Santo e com fogo. São 2 ou 3? 3. Será que o batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo são a mesma coisa? Bom, notem que nesse verso aparecem 2 elementos da natureza: a água e o fogo. A água e o fogo são 2 grandes agentes naturais purificadores. Foi pela água que Deus purificou a terra no dilúvio, e é pelo fogo que ele vai purificar a terra na sua volta. Purificar de quê? Para o pecado, onde quer que se encontre, nosso Deus é um fogo consumidor. Purificar do pecado. É isso que Cristo pretendia fazer quando ele veio a este mundo, Consumir o pecado. É para isso que ele está ministrando hoje no santuário celestial, para nos purificar de todo o pecado, conforme está escrito lá em 1 João 1,9. E como que ele faz isso? Como que Deus nos purifica dos nossos pecados? Veja esse texto. Está lá no Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 706. As provações da vida são obreiras de Deus para remover as impurezas, debilidades e asperezas de nosso caráter e nos adaptar para a sociedade dos puros anjos celestiais em glória. Contudo, enquanto passamos por essas provações, ao arderem sobre nós os fogos de aflição, não devemos manter os olhos no fogo que se vê, e sim deixar que os olhos da fé se fixem nas coisas que não se veem, a herança eterna, a vida imortal, o peso eterno da glória. Enquanto fizermos isso o quê? Mantivermos os olhos fixos nas coisas espirituais, nas promessas, no céu, em Cristo, o fogo não nos consumirá, mas apenas removerá a escória e sairemos 7 vezes purificados, trazendo a impressão do divino. Então, aqui o fogo é comparado ao quê? Nesse texto que a gente leu. As provações da vida são obreiros de Deus para remover as impurezas. Então, aqui nesse texto, o fogo é comparado às provações, às aflições. E o fogo da aflição, como a gente leu, serve para quê, então? Para remover o quê? As impurezas, a escória, O que é escória? Vocês sabem o que é? Na Bíblia tem essa palavra, E o que seria? Qual que é o significado dela? Escória significa um resíduo impuro que se forma quando metais como ouro ou prata são aquecidos no fogo. Durante o processo de purificação, a escória sobe à superfície e é retirada, deixando o metal mais puro. Então, assim como o fogo remove a escória, as impurezas do ouro, o fogo da aflição remove a escória do quê? A escória do pecado, Então, o fogo é como se fossem as provações, as aflições. E a escória, o pecado. Por favor, abra sua Bíblia em Jó 23, 10. Se tem alguém que entende de fogo da aflição, é Jó, Que sofrimento esse homem passou. Mas, mesmo sofrendo muito, Jó disse: porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. É como se Jó dissesse: Deus sabe o que é melhor, eu confio nele. Eu sei que ele está permitindo essas provações para me purificar e me transformar em ouro puro. Que fé, A de Jó. Será que nós temos a mesma fé?
Assim como Deus fez com Jó, Ele quer fazer conosco. Ele quer nos transformar em ouro puro, sem impurezas. Por isso Ele usa o quê? As provações, o fogo da aflição. O primeiro texto que a gente leu falava sobre batismo com água, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Será que esse batismo com fogo seria passar por provações? E o batismo do Espírito Santo? São a mesma coisa? Vamos deixar que a palavra de Deus responda. João 3:5. Respondeu Jesus a Nicodemos, né? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em outras palavras, quem não for batizado com água e com o Espírito Santo, como disse João, né? Não pode entrar no reino de Deus. Então, batismo do Espírito Santo é o novo nascimento, sobre o qual Jesus falou para Nicodemos. Aqui, Jesus não mencionou o batismo com fogo. Vocês perceberam? Então, será que o batismo com fogo estava implícito aí, no batismo com o Espírito Santo, no nascimento do Espírito Santo? O que está escrito lá em Atos 2? Fazia 10 dias que Jesus tinha voltado para o céu e que os discípulos estavam em oração, meditação, arrependimento, confissão, união, clamando a Deus pelo batismo do Espírito Santo, pelo cumprimento da promessa que Jesus tinha deixado para eles de enviar o Espírito Santo. E aí diz que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, ou seja, unânimes, né, unidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas com eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo são a mesma coisa? O que vocês acham com esses textos que a gente leu? Parece que sim, né? O Desejado de Todas as Nações, na página 65, diz o seguinte: em todos os que se submeterem ao seu poder, o Espírito de Deus consumirá o pecado. Se os seres humanos, porém, se apegarem ao pecado, passarão a se identificar com ele. Então a glória de Deus, que destrói o pecado, terá que destruí-los. Em outras palavras, o Espírito Santo usa as provações, né, que também são comparadas ao fogo, para remover o pecado da nossa vida. Ou melhor, remover o pecado daqueles que se submetem ao seu poder. Sem submissão, não há purificação. Gravem isso. Sem submissão, não há purificação. Imagine que o ouro saísse correndo quando ele sentisse o calor do fogo do ourives. Ele ia se tornar puro? Não. Mas sabia que a gente faz isso às vezes? Olha só o que está escrito lá no livro Nossa Alta Vocação, na página 310. O ouro é provado no fogo para que seja purificado da escória. Mas a fé que é purificada pela provação é mais preciosa do que o ouro refinado. Portanto, encaremos as provações de maneira sensata. Não passemos por elas murmurando e descontentes. Não cometamos erros em sair delas. Sair do quê? Das provações. Em tempos de provação, devemos nos apegar a Deus e às suas promessas. Por quê que é um erro ficar tentando fugir das provações? Porque muitas vezes Deus usa as provações para o nosso bem, para nos purificar, né, das nossas impurezas, como a gente viu. Como você reage ao fogo da aflição? Reclama? Foge? Nós não precisamos ter medo das provações. Não precisamos ficar tentando fugir delas. Elas são para o nosso bem. São para remover nossos defeitos de caráter. Ainda no livro Nossa Alta Vocação, está escrito que quando o refinador... Quem é o refinador, segundo a Bíblia? Deus, né? Jesus. Quando Deus, né? Quando o refinador vira a imagem dele refletida perfeitamente em você, ele o retirará da fornalha. Esse texto te faz lembrar de algum outro texto do Espírito de Profecia? Está lá no livro Parábolas de Jesus, na página 29. Na última vez que eu preguei, eu até citei esse texto aqui,
Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. No outro texto a gente leu que quando a imagem de Deus se reproduzir, se refletir perfeitamente em nós, ele nos tirará da fornalha. Viu a semelhança aqui? Então, conforme esse texto inspirado que a gente acabou de ler, por que Jesus não voltou ainda? O que os irmãos entenderam aí? Por que ainda estamos nesta fornalha de aflição que é o mundo? O que está faltando? Está faltando nos submetermos ao processo de purificação do nosso caráter. Está faltando nós termos o caráter de Cristo, o caráter de Jesus. Está faltando nos tornarmos ouro puro. Vamos ver a continuação do outro texto, que está lá na nossa alta vocação, página 310. Você não será deixado ali onde? Na provação, para ser consumido, nem para suportar ardente prova por mais tempo do que o necessário para a sua purificação. Isso é exatamente o que Deus disse lá em 1 Coríntios 10, 13. O que está escrito lá em 1 Coríntios 10, 13? Alguém sabe decor? Se os irmãos ainda não decoraram esse verso, eu sugiro que os irmãos decorem, porque essa promessa vai te ajudar muito quando vier uma provação. Lembram do que a gente leu num texto anterior? Em vez de nós fixarmos os olhos no fogo da aflição, a gente tem que fixar os olhos onde? O que a gente leu antes? Fixar os olhos nas coisas espirituais, nas coisas do alto, nas promessas. Então essa aí é uma promessa muito importante que a gente precisa fixar na nossa mente. E ela diz assim, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Irmãos, não há desculpa para o pecado. Olha só esse texto aqui, ó. Isso aí é o livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 623. Tentar é um ato de Satanás, mas ceder é um ato seu. Não se acha no poder de todo o exército satânico forçar o tentado a transgredir. Não há desculpa para o pecado. Por que não há desculpa para o pecado? O que a gente leu em 1 Coríntios 10, 13? Que Deus não deixa a gente passar por nenhuma tentação que a gente não possa suportar. Ele nos dá todo o escape, né? O livramento que a gente precisa quando a gente está passando por alguma tentação ou provação. Livro Minha Consagração de Hoje, página 296. Em Cristo há auxílio perfeito e completo para toda alma tentada. Perigos cercam todo o caminho, mas todo o universo celestial está de guarda para que ninguém seja tentado além do que pode suportar. Alguns têm fortes traços de caráter que precisam ser constantemente reprimidos. Se mantidos sob o controle do Espírito de Deus, esses traços serão uma bênção, mas se não, provarão ser uma maldição. Então aí está o segredo. Manter o nosso caráter sob o controle de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é como fogo, porque ele está no controle do fogo da aflição, que serve não para nos consumir, como a gente viu, mas para consumir o pecado, para nos purificar. Então, isso precisa ficar muito claro, irmãos. O fogo não é para consumir ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento. A gente sabe que um dia, como eu falei antes aqui, né? Um dia o mundo vai ser batizado com fogo, digamos, né? Ele foi destruído pela água uma vez e ele será destruído pelo fogo na segunda vez. Mas Deus não tem prazer na morte de ninguém. O fogo não é para destruir ninguém, não é para consumir ninguém. O fogo é para consumir o pecado. Lembram do texto do Desejar de Todas as Nações que a gente leu antes? Em todos os que se submeterem ao seu poder, o Espírito de Deus consumirá o pecado. Isso é uma promessa, irmãos. E a obra é do Espírito Santo, não é nossa. Não tem como não dar certo. Se nossos pecados não forem consumidos, é porque nós não nos submetemos. Sem submissão, não há purificação.
Se os seres humanos, porém, se apegarem ao pecado, passarão a se identificar com ele. Então a glória de Deus que destrói o pecado terá que destruí-los. A glória de Deus, quando Cristo voltar, destruirá o pecado. Mas, infelizmente, destruirá também aqueles que não largarem o pecado. Continuando o texto que nós lemos antes, que está no livro Nossa Alta Vocação, na página 310. Mas é necessário que, a fim de refletir a imagem divina, você se submeta. Vocês perceberam quantas vezes Deus usa a palavra submeter? É necessário que você se submeta ao processo que o refinador escolhe para você. Então, vocês percebem qual é o nosso problema? Nós não nos submetemos ao processo de purificação, que a gente acha que vai doer, né? Mas é necessário que a gente se submeta para que seja limpo, para que nós sejamos limpos, purificados, e que toda mancha e defeito sejam removidos, não ficando sequer uma ruga em seu caráter cristão. Quantas manchas diz aí que não devem ficar, que devem ser removidas? Quantos defeitos precisam ser removidos do nosso caráter? Aí diz toda, né? Lembrando que esse aí é o testemunho de Jesus, o espírito de profecia que diz, né? O próprio Cristo dizendo para a gente. Tem algum outro texto na Bíblia que diz algo semelhante? Vocês lembram de algum que fala isso aí? Tem um texto lá em Efésios, capítulo 5, verso 25 a 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então, aqui Cristo está sendo comparado ao marido, ao noivo. E a igreja comparada à mulher. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Chega a ser até redundante, né? Sem mácula, sem ruga, nem defeito, nem qualquer coisa semelhante, para ficar bem claro para a gente. Imaginem uma noiva com vestido sujo amarrotado no dia do casamento. Foi assim que vocês se casaram, mulheres? Com vestido sujo amarrotado? Não, né, irmã? Ou vocês fizeram questão de se certificar de que cada detalhe do vestido, do seu cabelo, da sua aparência, estavam impecáveis antes de vocês aparecerem diante do noivo? Será que o nosso noivo, Jesus Cristo, que viveu uma vida santa para nos dar o exemplo, que morreu por nós para nos salvar, que nos concede seu Espírito para nos santificar e que intercede hoje por nós para nos purificar, merece menos do que uma noiva impecável? Mas o que isso tudo tem a ver com o batismo do Espírito Santo? Tem tudo a ver. Olha só, está no livro Parábolas de Jesus, na página 228. A religião de Cristo significa mais que o perdão dos pecados. Significa remover nossos pecados e encher o vácuo com as graças do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo. Significa iluminação divina e regozijo com Deus. Significa um coração esvaziado do eu e abençoado pela presença de Cristo. Quando Cristo reina na alma, há pureza e libertação do pecado. Desejado de todas as nações, também diz isso. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É pelo Espírito que o coração é purificado. Por meio do Espírito, o crente torna-se participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e para gravar seu próprio caráter na sua igreja. Que coisa linda, não é? Que plano elevado Cristo tem para nós. E Ele não espera que nós alcancemos esse ideal sozinhos, não. Ele nos dá as vestes nupciais. Ele mesmo nos dá as vestes de linho puro e finíssimo. Ele nos concede o seu próprio Espírito. E Ele nos concede os anjos para nos ajudarem a nos prepararem para as bodas. Quando você casou, vocês se casaram, mulheres, vocês se arrumaram sozinhas? Eu não. Eu tive uma equipe para me ajudar. Tive gente para me ajudar com o meu vestido, para arrumar meu cabelo, né, para me ajudar em cada detalhe, para me ajudar a me preparar para o casamento. Eu não fiz nada sozinha. Eu só cooperei com as pessoas que estavam ali para me ajudar, me submetendo àqueles tratamentos de beleza.
Com Deus é a mesma coisa. A única coisa que Ele nos pede é que nos submetamos. Agora, imaginem que no dia do meu casamento, ou do seu casamento, né? Toda aquela equipe estivesse ali disponível para te ajudar a se preparar, no horário marcado, e a noiva, né, eu ou você, não aparecesse ou chegasse atrasada. O que ia acontecer? O coitado do noivo ia ficar lá na igreja esperando. E o casamento ia atrasar, né? Você já viu isso acontecer antes? A noiva atrasar? É bem comum, né? Pois é. Vocês sabiam que é exatamente o que está acontecendo com a noiva de Cristo hoje? O noivo está esperando a noiva ficar pronta. Sabe desde quando? Desde 1888, mais ou menos, sabiam? Olha só o que esse texto diz. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 115. Nesta era, Deus estendeu a sua mão a fim de reunir para si um povo provindo de toda nação, tribo e língua. Olha aí a noiva. No movimento adventista, ele operou por sua herança, assim como operou pelos israelitas ao tirá-los do Egito. No grande desapontamento de 1844, a fé de seu povo foi provada. Olha aí o fogo da provação. Assim como a dos hebreus no Mar Vermelho. Se naquele início, por volta de 1844, os adventistas ainda houvessem confiado na mão guia que estivera com eles em sua experiência passada, teriam visto a salvação de Deus. Se todos os que haviam trabalhado unidos na obra de 1849, pregando sobre a volta de Jesus, tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, e a proclamado no poder do Espírito Santo, o Senhor teria atuado poderosamente com seus esforços. Uma torrente de luz teria sido derramada sobre o mundo. Anos atrás, os habitantes da terra teriam sido advertidos. A obra final teria sido concluída e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. Quando que Ellen White falou isso? 1904, ela disse que se depois de 1844 os adventistas tivessem permanecido unidos, se eles tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo e proclamado no poder do Espírito Santo, se eles tivessem recebido o batismo do Espírito Santo, Jesus teria voltado antes de 1904. Faz mais de 100 anos que Cristo está esperando a sua noiva ficar pronta. Faz mais de 100 anos que Cristo está esperando que nós recebamos a mensagem do terceiro anjo. Faz mais de 100 anos que Cristo está esperando, que o noivo está esperando, nós recebermos a sua justiça em nós. E nós ficamos achando, muitas vezes, que o que está faltando é a gente pregar a mensagem do terceiro anjo. Não, antes de nós darmos a mensagem do terceiro anjo, a gente precisa receber. Receber as vestes nupciais, sem mácula, nem ruga, nem defeito, nem qualquer coisa semelhante, que o próprio noivo confeccionou com sua própria justiça e nos deu de graça. A veste nupcial, provida a um custo infinito, é oferecida gratuitamente a toda alma. A gente não precisa pagar penitência para isso. Mas se a veste nupcial é gratuita, é muito fácil. É só vestir, não é? Pois é, o problema é que assim como aquele homem na parábola das bodas não vestiu a veste que o rei tinha dado, nós não queremos tirar nossas vestes terrenas para vestir as vestes celestiais. No livro Parábolas de Jesus, na página 170, a profetisa do Senhor explica essa parábola e ela diz assim que aqueles que foram convidados, não só aquele homem que entrou lá nas bodas, mas aqueles outros que foram convidados, está escrito assim que eles não quiseram despir-se das vestes terrenas para serem revestidos com a túnica do céu. Nós, povo de Laodiceia, povo do juízo, achamos que dá para vestir as vestes celestiais por cima das vestes terrenas. Nós queremos, muitas vezes, vestir as vestes puras e imaculadas de Cristo por cima das nossas vestes sujas de pecado. Mas o Senhor nos diz que a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. É trocar a minha roupa suja pelas vestes nupciais. Ir para o casamento com a roupa suja por baixo de um vestido nupcial é loucura, né? Já viu alguém fazer isso? Você faria isso? Que noiva faria isso, né? Será que nós não estamos fazendo isso, tentando fazer isso?
Será que nós não estamos agindo como as 5 virgens loucas da parábola, que ousaram ir para o casamento sem o devido preparo? Santidade é integridade para com Deus, é a inteira entrega do coração e da vida para a habitação dos princípios do céu. Na parábola das bodas, em Mateus 22, antes do casamento, o que o rei fez? Ele entrou para ver os convidados. Está escrito lá no livro Grande Conflito, página 428. O rei entrou para verificar se todos estavam trajados com a veste nupcial. Qual que era a veste nupcial? A túnica imaculada de caráter, lavada e tornada branca no sangue do cordeiro. Aquele que é achado em falta é lançado fora. Mas todos os que após o exame são vistos usando a veste nupcial são aceitos por Deus e considerados dignos de uma parte em seu reino e de um assento em seu trono. Essa obra de exame do caráter, de determinar quem está preparado para o reino de Deus, é a obra do juízo investigativo. A obra final no santuário celestial. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo mais solene da história. O dia da expiação. Não é tempo de brincar de ser cristão. Hoje está ocorrendo a obra final no santuário celestial. O juízo investigativo. Nossas vestes, ou seja, o nosso caráter, está sendo examinado. Se quando Cristo vier, estivermos trajando nossas próprias vestes de pecado, de injustiça, nós simplesmente não entraremos nas bodas. Nós ficaremos de fora, assim como aconteceu com as 5 virgens loucas, que não tinham o óleo do Espírito Santo, que não receberam o batismo do Espírito Santo, que não se submeteram à obra do Espírito Santo, que não permitiram que o Espírito Santo vestisse nelas as vestes nupciais, as vestes imaculadas de Cristo. Não é a noiva que está esperando. É o noivo há mais de 100 anos. Não é Cristo que está demorando para voltar. Nós é que estamos demorando para nos preparar. Tiago 5:7. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Apocalipse 14:14-15, mostra claramente quem é esse lavrador, que está esperando nós recebermos a chuva do Espírito. Apocalipse 14, versos 14-15. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, ou seja, ceifa, colhe. A hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. A chuva serôdia, que amadurece a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas se a chuva temporã não tiver caído, não haverá vida. A erva verde não brotará. Se as chuvas iniciais não tiverem feito sua obra, a chuva serôdia não poderá levar nenhuma semente à perfeição. Para amadurecer, nós precisamos da chuva serôdia. E para recebermos a chuva serôdia, o que diz aí? Nós precisamos antes receber a chuva temporã. O que são as chuvas temporã e serôdia? Joel capítulo 2, versos 28 e 29. Primeiro, nos versos 23 e 24, ele fala das chuvas temporã e serôdia, que são necessárias para a germinação, para o crescimento e o amadurecimento do grão. E depois ele diz, versos 28 a 29, e há de ser que depois derramarei o meu espírito. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Isso é uma promessa, a promessa do batismo do Espírito Santo. Mas será que é uma promessa condicional ou incondicional? Lá em Deuteronômio 11, 13 a 14, Deus disse para o povo de Israel que se eles obedecessem diligentemente aos mandamentos de amar ao Senhor Deus e de servir a Deus de todo o coração e de toda a alma, Ele daria chuva no tempo certo, a temporã
e a serôdia. Se até as chuvas que caem sobre a plantação, Deus disse que eram condicionais à obediência, quanto mais a chuva do Espírito Santo, né? Então, a chuva temporã e a chuva serôdia certamente serão derramadas sobre nós se diligentemente obedecermos. E qual a diferença entre a chuva temporã e a chuva serôdia? Livro Testemunhos para Ministros, na página 506. No Oriente, a chuva temporã cai na época da semeadura. Ela é necessária para que a semente germine. Sob a influência das chuvas fertilizantes, o broto tenro surge. A chuva serôdia, caindo perto do fim da estação, amadurece o grão e o prepara para a foice. Então, a chuva temporã ajuda a germinar e a chuva serôdia serve para amadurecer o grão. O Senhor utiliza essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Assim como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer a semente germinar e depois para amadurecer a colheita, assim o Espírito Santo é concedido para levar adiante de um estágio a outro o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a conclusão da obra da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, a imagem moral de Deus deve ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser totalmente transformados à semelhança de Cristo. Não se contente pensando que no curso normal da estação a chuva cairá. Peça. O crescimento e o amadurecimento da semente não dependem do lavrador humano. Somente Deus pode amadurecer a colheita. Contudo, a cooperação humana é requerida. A obra de Deus em nosso favor exige a ação de nossa mente, o exercício de nossa fé. Devemos buscar seus favores de todo o coração, para que as chuvas da graça venham sobre nós. Que o Senhor nos ajude a cooperarmos com Ele nessa obra de purificação do nosso caráter, buscando diariamente o batismo do Espírito Santo e nos submetendo a Ele. Porque só assim, recebendo o batismo diário do Espírito Santo, nós estaremos preparados para receber a chuva serôdia, o Espírito Santo em plenitude, que nos amadurecerá para a colheita final e nos dará poder para o alto clamor e para subsistir no tempo de angústia que se aproxima.